Pai, precisamos de uma unção do céu para podermos compreender a tônica da mensagem contida nesta 12ª lição da Bíblia, para ajudar o nosso crescimento espiritual, para tornar mais lúcida a nossa mente e nos ajudar a discernir, tanto quanto desejarmos, entre o santo e o profano, e a distinguir com clareza e maestria o impuro do puro, assim como o Senhor disse que ao teu povo seria ordenado conhecer, por meio do profeta Ezequiel. E eu creio nisto. Então esta 12ª lição, a cosmovisão bíblica, certamente trará ao nosso coração, que é a nossa mente, os atributos que o Senhor designou, para que somente tu, Pai, seja exaltado na nossa vida, através de Jesus, Jesus de Nazaré. Amém, Senhor. Portanto, o mesmo Deus de paz santifique vocês em tudo, e que o espírito, a alma, o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém? 1 Tessalonicenses 5, verso 23. Desta forma, vamos buscar compreender do que se trata essa cosmovisão. Senão que fomos criados dependentes de Deus em tudo. Ou seja, fomos feitos sem imortalidade inerente. O que significa que a imortalidade é própria somente de Deus. Porque assim está escrito. Basta para você? Para mim basta. Está em 1 Timóteo 6, 15 a 16 e 1,17. A vida não nos é ou não está em nós. Ela nos é dada de uma fonte externa. À medida que vivermos em estrita relação com Deus, ela é confirmada, ela é prolongada, ela é enriquecida, ela é gozada. Esta vida é mantida para sempre, enquanto estivermos no Senhor. Eu e você, presta atenção, não podemos morrer, porque Ele que disse: aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. 11, 26 do Evangelho de João. Deus fez os seres humanos como almas viventes. Gênesis 2, verso 7. Que é o corpo, mas o sopro de Deus. A comunicação da centelha da vida. Parte de Deus. A vida de Deus nos é emprestada, nos é dada, depois por Cristo Jesus na cruz. Toma posse, meu irmão, que eu quero tomar a minha parte do que me diz respeito. Desta forma, a imortalidade não está em nós, mas nos é oferecida continuamente, progressivamente, pelo próprio Senhor da glória. Portanto, uma fonte além de nós, uma fonte externa, porque a Bíblia nos apresenta mais de 1.600 vezes a palavra alma, e nenhuma delas você vai encontrar que a alma é imortal, senão Deus, conforme já foi dito. E você pode basear como um verso prisma, como Isaías 51, 12. Se você quiser mais
está em Ezequiel, capítulo 18, que é muito conhecido, versos 4, verso 20, do 20 ao 26. Riquíssimo em informações que a alma é, sim, mortal. Ok? E nessa cosmovisão da Bíblia, quanto à natureza humana, somos uma unidade de todos os aspectos de nossa própria existência. Ou seja, um conjunto físico, mental, intelectual, que está inserido na mente, é inerente à mente, emocional, volitivo, o que significa poder da escolha, meu irmão, espiritual, que abrange o social. Porque uma pessoa que não vive uma vida espiritual não consegue uma vida social condigna, eu digo condigna, para abençoar pessoas, para instruir pessoas, para elevar pessoas, para inspirar pessoas, para amar pessoas, para zelar por pessoas. Você percebe a diferença de quem não tem a vida espiritual? Esses destroem pessoas, machucam pessoas, ferem pessoas, disturbam ou tornam incompreensíveis a tônica da vida das pessoas e acabam matando pessoas. Os aspectos que não existem separadamente ou de forma independente uns dos outros são essa apresentação. Ou temos ou não temos, ou somos regidos por Deus, por seu Espírito ou pelo Espírito do mundo. Tudo é reunido por nosso Deus, Criador absoluto, em uma unidade extraordinária e inseparável dele. Tudo precisa ser santificado por ele, através da sua palavra, conforme os textos que eu já passei para você. Portanto, quando alguém morre, não há mais atividade em nenhum dos aspectos da vida que ele representou. Isso está bem claro nas lições passadas, que você pode rever, em especial para rememorar Eclesiastes, capítulo 9, versos 5, 6 e 10. Nosso ser é uma unidade. Você é uma pessoa única. E eu também. E nós com Deus. Único com Deus. É um mistério para alguns. Assim como Jesus disse, eu e o Pai somos um. 10:30 de João. E Deus deseja mudar você. Ele pode fazer isso. Tanto quanto você permitir, tá? Mas não é falar que permite, é de todo o seu coração, sua força e sua alma. Para alcançar essa transformação, Ele fala com a gente. O espírito da profecia. Que o Senhor se comunica através desse instrumento, ao comunicar com a gente, por meio do nosso cérebro. Os nervos cerebrais, que se comunicam com todo o nosso organismo, diz a pena inspirada, são os únicos meios, únicos, pelos quais o céu pode se comunicar com o ser humano e influenciar a sua vida mais íntima. Testemunhos para a Igreja de Deus, volume 2, página 289. Como é importante ter a mente de Cristo. Nós insistimos neste aparato todo o tempo. Esse canal existe para você buscar
esta mente. Porque enquanto você e eu não tiver, a vida não tem sentido. Teremos momentos satisfatórios, momentos indesejáveis. Não compreenderemos porquê destes segundos. Mas iremos arrastando a vida. Na verdade, estaremos apenas existindo. E Cristo veio para que você tivesse vida, e eu também, e vida abundante. 10:10 de João, Evangelho. E sem a mente de Cristo, não dá para entender a sua palavra. Você pode ter certeza. Quando a palavra de Deus habita em mim e em você, ela nos guia constantemente para o céu. O céu é um estado além de nós, tá? O céu é onde Jesus está, meu irmão. 17:21 do livro de Lucas. Não é o céu que quando ele vier vai nos levar apenas. É o céu que representa a presença do Senhor. 7:26 de Hebreus. Porque este Senhor, que é Cristo, é melhor do que o próprio céu. Pelo menos está escrito, e eu creio piamente nisto. Então, a nossa mente pode ser transformada, porque você anuiu ao Espírito Santo fazê-lo. Somente por meio da iluminação do Espírito, como estamos sendo agora recebedores dessa luz, para poder entender essa palavra, através da qual a mensagem é dada a mim e a você. E podemos atingir um entendimento cada vez maior, mais infindo da palavra de Deus. Caminho a Cristo, página 110. E Paulo ainda explica: e não vivam conforme os padrões deste mundo. Não vos conformem com este mundo, mas deixem que Deus transforme vocês pela renovação da vossa mente, para que vocês possam então experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a tua vida. Romanos 12:2. Não é extraordinário isto? O meu modelo, o teu, é Jesus. Ele foi um ser humano perfeito. O seu crescimento compreendeu todas as dimensões básicas da existência humana. Em Lucas 2:52, que você pode ler depois, Jesus, ele crescia em sabedoria, mentalmente, estatura, fisicamente, graça, diante de Deus, formosura espiritual, e dos homens, socialmente. A sua mente era ativa, perspicaz, com uma capacidade de reflexão e sabedoria além de sua idade, além do seu tempo, além da compreensão humana. O caráter dele também era extraordinariamente dotado de harmonia, de beleza. As habilidades da mente e do corpo se desenvolviam gradualmente, como uma criança em crescimento, alimentada da palavra de Deus, do assim diz o Senhor, conforme as leis da infância. Como criança, Jesus era incomparavelmente amável, dócil, submisso. Aqueles, ou aquelas mãos cheias de boa vontade, estavam sempre prontas para servir a outros. Ou seja, ele era proativo em tudo. Manifestava uma paciência que nada conseguia perturbar, e uma veracidade, nunca disposta a sacrificar a integridade. Ou seja, um homem de uma só palavra. Quantas você tem, meu irmão? Pode perguntar para mim. Não importa. O que importa agora é que temos que ter uma só. Amém? A palavra de Deus. Aleluia.
tanto para mim quanto para você, porque não há diferença entre nós. Somos filhos de Deus e cresceremos à medida do nosso desejo. Firme como a rocha, em questões de princípios, sua vida revelava a graça da cortesia, do altruísmo, do amor de Deus nele para nós. Que texto maravilhoso! Um dos livros mais extraordinários, O Desejado de Todas as Nações, página 45. Portanto, a obra da redenção é esta: restaurar no homem a imagem de seu autor. Aleluia! Eu aceito, eu sou recebedor, e erguendo as mãos aos céus, levá-lo de novo à perfeição em que fora criado. Não é fantástico saber que fomos criados perfeitos por um Deus perfeito, à semelhança da sua perfeição? Promover o desenvolvimento físico, mental e espiritual. O livro Educação, página 9. O corpo como templo, templo do Espírito de Deus. Do Espírito. Ou não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo de Deus, e que não pertence a vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Portanto, glorificai o vosso corpo e o vosso espírito, que pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20 e 10, 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O Deus que tem poder em um piscar de olhos mudar você, mudar a mim, tanto quanto a tua fé desejar. Se reconhecermos que o ser humano é indivisível e que a religião abrange todos os aspectos da vida, consideramos o cuidado da saúde física um dever espiritual. Mas lembre-se de que no mundo em que vivemos, meu irmão e minha irmã, as pessoas boas podem fazer seu melhor e ainda assim sofrer as consequências da natureza pecaminosa e do ambiente pecaminoso em que estamos alicerçados aqui. Então, confiar em Deus, fazer o nosso melhor e deixar os resultados com Ele. Ele sabe o que fazer, porque nunca erra e jamais falha, pois é sábio demais para isso. Então, batalhe pela mente de Cristo. Você se surpreenderá. Alguns acreditam que o indivíduo será transformado com a mudança do ambiente. Não é verdade? Num ambiente bom, ele vai ser uma boa pessoa. Mas Jesus não foi criado num bom ambiente. Nazaré não era o melhor que tinha em Israel naqueles dias. E nem Babilônia para Daniel. E nem Sodoma e Gomorra para Ló. E nem o Egito para José. Aqueles homens eram ímpares. Eles eram filhos de Deus. Eles confiavam no seu Redentor. Devemos, portanto, evitar, sim, lugares e circunstâncias que nos tornem vulneráveis à tentação. Não há dúvida. O Salmo 1, verso 1 fala sobre isso. O problema com a tentação e o pecado só pode ser resolvido pela mudança do coração, ou seja, da tua e da minha mente. Cristo tocou na tônica mestra desta questão, ao dizer em Marcos 7, 21 e 22, que do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Isso significa que a mente precisa ser transformada para que o comportamento seja alterado. A tônica ainda é, porque muitos não conseguem ter comportamentos como cristãos, porque nunca corrigiram o seu relacionamento cristão com Deus. Não é o comportamento que eu começo a corrigir, é o relacionamento. Amém? Quando estamos unidos a Jesus, temos a mente de Cristo.
A pureza e o amor resplandecem no caráter. A mansidão e a verdade controlam a vida. A própria expressão de nosso semblante se transforma. Cristo, habitando na alma, exerce um poder transformador e o aspecto exterior testifica da paz e alegria que reinam no mais íntimo do interior. Mensagens escolhidas para os filhinhos de Deus, volume 1, página 377, segundo parágrafo. Podemos ter essa transformação, sim, meu irmão, somente por meio da entrega diária. Levantar de manhã, cair de joelhos. Essa prática eu tenho perseverado. Morte diária para o egoísmo e pelo esforço determinado de, pela fé, ser obediente a Jesus. Porque todas as ordens de Cristo é para mim e é para a tua felicidade. Amém? Elas provêm da orientação do Espírito. Isso é fantástico. Porque o Espírito é o agente que derrama o amor no nosso coração. É o que diz Romanos 5,5. Conduz à experiência da salvação. Extraordinário. Leia depois João 16, 7 a 11. Vai te fazer bem. Vai instruir você. Nos guia em toda a verdade, meu irmão. João 16, 13. E nos capacita para a missão, minha irmã. Atos 1, verso 8. Visto que é o Espírito Santo que neutraliza a obra satânica degenerativa, não é surpresa que Satanás tente por todos os meios distorcer nossa compreensão da natureza e da obra do Espírito. Enquanto alguns negam sua personalidade, outros elevam os dons do Espírito acima do seu poder transformador. Veja, Deus é Deus. E o Espírito age sem força e sem violência. Deixa Ele ser Deus e deixa o Espírito guiar você, como que aqueles que são nascidos de novo. E como o vento ninguém sabe de onde veio nem para onde vai. Evangelho de João 3, verso 8. Enquanto cumprirmos a nossa missão, temos a sua assistência, a assistência do Senhor. Então, manhã após manhã, dia após dia, devemos nos colocar prostrados diante do Senhor, em sinal de gratidão. Pelo menos eu amo fazer isto. Faça se quiser experimentar e renovar nossos votos de consagração a Ele. Humilhai-vos diante do Senhor, Ele vos exaltará. Tiago 4, verso 10. Se fizermos isso, Ele nos concederá a presença do Espírito com seu poder vivificante e santificador. Aleluia! Devemos estar abertos à sua liderança, porque o Senhor é um líder e é o líder, o único líder da minha e da vida dos que assim desejam que eu seja, fazendo escolhas conscientes para realizar o que é certo e evitar o que é errado. Ou seja, somente buscando na força dada por Deus viver como devemos, estaremos abertos para receber o poder do Espírito Santo. E com Ele, eu vou aprender como fazer do fácil parecer ser certo e o errado parecer muito difícil. Amém? Pronto para o seu aparecimento. Fantástico. Vivemos neste mundo frenético, com muitas necessidades artificiais, não é verdade? E muitas distrações. Alguns buscam milhares de estímulos para receberem migalhas de prazer, enquanto está sendo nos oferecido um gozo eterno. 15:11 do Evangelho de João. Se não tomarmos cuidado, elas poderão tomar todo o nosso tempo e perverter nossas prioridades, minha irmã, jovem de valor. Isso não é apenas mais um subproduto do mundo cibernético globalizado. Sim, a rede mundial, por exemplo. A rede mundial tem tudo, tudo.
coisas que são profanas e outras que poderão ser santas, mas essas num número reduzidíssimo. Cristãos de todas as idades, em maior ou menor grau, precisam estar atentos às tentativas de Satanás de distrair vocês daquilo que realmente importa nesta vida. Por que importa nesta vida? Porque tudo que não é eterno é eternamente inútil. Meu irmão, se não formos cuidadosos, quem não corre o risco de desviar o olhar do Senhor e se demorar em coisas mundanas e carnais, profanas, que não podem nos satisfazer e que no fim podem levar à ruína espiritual, porque há caminhos que para o homem parecem ser caminhos bons, mas o fim deles é o caminho da morte. Provérbios 14, 12 e 16, 25. A vida, ou seja, é a vida de fé, a vida de cada dia. Não se torne ocioso e nem ansioso, porque a inércia esgota toda a energia da mente e a ansiedade esgota a fé. E viver preocupado acerca do tempo de angústia não é plano de Deus para a tua nem para a minha vida. Viva hoje, um dia de cada vez. Faça o seu dia o seu próprio mal, porque nesse mundo todos os dias são maus. Disse Jesus em 6,34 do Evangelho de Mateus, Sermão da Montanha. E disse Paulo na sua escrita aos Efésios 5,16, tendo assim um tempo de angústia antecipado, não antecipe o dia de amanhã. O amanhã não lhe pertence. Hoje você deve manter a vitória sobre o eu. Hoje você deve viver uma vida de oração. Amém? Sinais dos tempos. Escrito profético 20/10/1887, para você encarteirá-lo. O Senhor há de vir, meu irmão. E precisamos estar preparados para encontrá-lo. Amém? E em paz de coração. Estejamos resolvidos a fazer tudo quanto está ao nosso alcance para comunicar luz aos que nos cercam, à nossa família, aos nossos amigos, aos colegas de trabalho, aos que estudam conosco, aos que congregam conosco, aos que moram ao nosso derredor. Não devemos estar tristes, mas animados e ter sempre perante nós o Senhor Jesus. Isso chama-se entusiasmo. Entusiasmo é uma palavra grega da ramificação de enteos. Em é cheio, Deus é Deus, então estar cheio de Deus. Visões do céu, página 165. Essa é a nossa lição. Amém? Pai amado, obrigado por esta tônica maravilhosa e expositiva da tua vontade para a nossa vida. Eu quero grifar eternidade. Escreva nos nossos olhos, Senhor, e a tua palavra no nosso coração, que de forma que a nossa mente seja dotada de espiritualidade e que entendamos que qualquer coisa que façamos para a tua glória. Isso vai nos dar um corpo são e uma mente sã. Teremos a mente mestra que o Senhor tanto almeja que venhamos primar por tê-la. E assim glorificaremos a Jesus, porque tudo que é em nós será volvido para o lugar santíssimo, conforme diz o primeiros escritos. Herança do Senhor para a igreja de Deus. Em nome de Jesus, é o que eu quero. Não só para mim, não só para minha família, mas para esse amigo e amiga que ora conosco. Por esse jovem, Pai, que precisa disso. E se tiver isso, não precisa de mais nada. Tudo que ele persegue, de bom o perseguirá. Sucesso, paz, sabedoria, os melhores relacionamentos e a prosperidade de verdade. De verdade. Teve uma vida para saber e aprender sobre isto. Te agradeço, porque hoje eu sei que do Senhor todas as coisas boas procedem. Em nome de Jesus.
Amém.